Memórias do Padre Germano, capítulo 12. O amor na terra. Que é o amor na terra? Um mistério indecifrável, Senhor. Nuvem de fumo que se esvai em espirais no lutulento charco cujos miasmas infeccionam a atmosfera. Ou então, terrível tormenta que tudo arrasa, deixando após si a desolação e a morte. E ainda há ímpios que duvidam, Senhor. Ainda há quem negue, com tenaz empenho, que reservas outros mundos para os teus filhos, mundos nos quais possam eles saciar a sede ardente do seu amor. Mas eu que te amo, Senhor, que creio e espero na tua infinita misericórdia, eu sei que ouvirás minha súplica e que amanhã sorrirei ditoso e delirante ao amor de uma mulher. Era tão bela, vejo-a ainda, fronte pálida, coroada de brancos jasmins, negros cabelos e olhos irradiando amor. Vi-a 3 vezes apenas, Senhor, e em nenhuma delas pude dizer-lhe que minha alma lhe pertencia. Os lábios emudeceram, mas não sei se os olhos falaram. Triste planeta, a Terra, e este episódio de amor é o mais puro e o mais santo. Estas afeições sacrificadas nas aras do dever são as que nos legam um perfume, uma fragrância que jamais se evapora. O prazer do sofrimento nos deixa n'alma um sorriso imperecível. Estou satisfeito com o sacrifício, ditoso por não haver gozado, visto que os gozos terrenos têm por único legado luto e lágrimas. Ainda agora ouvi, experimentei, convenci-me de que o prazer neste mundo é a fonte copiosa do sofrimento. Há tempo já que sentia uma espécie de inveja contemplando 2 seres ditosos. Ao vê-los sorrir, dizia: Senhor, por que não me foi dado poder sorrir assim? Por que tive de viver tão só? Mas quão breve foi minha inveja. Pobre Lina, infeliz Gustavo, ainda me parece que sou vítima de horrível pesadelo. Mas não, é bem uma verdade horrível. E eu que os vi crescerem, quem diria que assim morreriam? Entretanto, lá jazem hoje, ao lado dela, a menina pálida dos cabelos negros. Minha família espiritual está toda no cemitério. Perdoa, meu Deus, pois na minha dor sou egoísta e esqueço que a família do homem é toda a humanidade. Todos os desgraçados são meus filhos, irmãos, os desvalidos, amigos, todos os homens. No entanto, bem longe estou da perfeição e ainda tenho a fraqueza das minhas preferências. Filhos meus, Gustavo, Lina, parece que os vejo ainda pequeninos. Há 20 anos, manhã primaveril, veio chamar-me um pequeno dos seus 7 anos. Era risonho e formoso como a primeira ilusão do homem. Agarrou-se-me ao hábito, dizendo com a voz alvoroçada: A minha tia trouxeram de presente uma menina, e que bonita é! Vosmecê terá ocasião de vê-la, padre. Queremos que se chame Lina. Venha, venha, que já lhe trazem. E o menino fez-me correr ao encontro do anjo
que vinha pedir-me com o seu choro a água do batismo. Durante a cerimônia, Gustavo mirava a menina e com os olhos me dizia: como é bonita. E não mentia o menino, porque a recém-nascida era uma criatura adorável que crescia entre flores e alegrias. Todos os habitantes da aldeia estimávamos Lina. Todos disputávamos suas carícias e felizes nos julgávamos quando a pequena nos sorria, porque o seu sorriso tinha um quê de célico que encantava. Nada mais grato e comovente que contemplar aquele par infantil. Gustavo, como mais velho, dela cuidava enquanto pequenita, e assim é que ao colo a adormecia, ensinando-a depois a andar e a balbuciar meu nome, pois Gustavo, como todos os meninos da aldeia, me estimava muito, sendo para ele um grande prazer carregar a pequenita e sentá-la em meus joelhos. E era assim que, apoiado ao meu ombro, exclamava cheio da mais terna admiração: como é bela! Tenho uma vontade que ela cresça depressa. Para quê? Dizia-lhe eu. Para casar-me com ela. Quando casados, vivemos com vós-me-sê. Verá, padre, verá como seremos todos alegres, contentes. Eu me comprazia em puxar pela criança, extasiado pelos seus planos de felicidade. Lina, entretanto, escutava-o silenciosa, porque foi um ser que pouco falou para muito sentir. Ao fim dessas palestras, eu me retirava ufano, porque as duas crianças me abraçavam sempre com efusão e ternura. Horas de sol, momentos de júbilo, breve passastes. Com que prazer eduquei essa menina tão boa, tão humilde, tão carinhosa. Não sei que misterioso laço a ela me prendia, mas a verdade é que as suas horas de folgança vinha invariavelmente passá-las no meu jardim, e sua família, que a adorava, também a seguia, e cuidavam dos pássaros que faziam ninhos no velho cipreste, e cultivavam as flores da minha predileção. Gustavo, às vezes, para ouvi-la falar, dizia: olha, tenho ciúmes, porque julgo que estimas mais o padre Germano do que a mim. Ela sorria ternamente e respondia: foste tu que me ensinaste a estimá-lo. Era com idílios assim que passávamos as belas tardes dos nossos domingos. Outras vezes, punha-me a ler e lhes dizia: passeai, meus filhos, mas por perto, porque a vossa presença me faz ditoso. E eles lá se iam a passear, ele a falar sempre, ela sempre a sorrir angelicamente. Naqueles instantes, como que via a menina dos cabelos negros, dizendo de mim para mim: ah, eu não vivi. Todos têm o seu lugar no festim eterno da vida, enquanto que o meu lugar ficou vago. Esta rajada de egoísmo desfazia-se logo, e então exclamava: perdoa, Senhor, eu confio em Ti, eu viverei também, porque ao deixar a terra, hei de encontrar a menina pálida dos cabelos negros. Correu o tempo. No dia em que Lina completasse 17 anos, deveria abençoar sua união com Gustavo, adquirindo uma família, visto como os jovens esposos iriam habitar uma casinha construída ao lado do meu jardim. O velho Miguel exultava de contentamento. Eu já me antevia rodeado de cuidados e ambos traçávamos planos para as longas noites de inverno, reunidos em torno à lareira. O coração regozijava
Eis que certa manhã todos despertam, sobressaltados na aldeia por fortes pancadas em todas as portas. Mas ao longe ouvia-se o relinchar dos cavalos a ecoar pelos montes, enquanto de 1000 bocas partia o grito uníssono: Às armas! Às armas! Guerra ao estrangeiro! Guerra! Foi Lina a primeira a entrar na igreja, perguntando-me o que pretendiam aqueles homens, e acrescentava: Varejaram todas as casas, as mulheres choram, os soldados blasfemam, os rapazes correm, os velhos murmuram entre si: Vinde comigo, padre, porque chegou o dia de juízo para esta aldeia. Prontamente a acompanhei e percebi do que ocorria. A guerra, esse dragão terrível, voraz, insaciável, pedia carne humana, e os capitães vinham à sua procura em nossa aldeia. Em menos de 2 horas, o risonho povoado ficou qual se houvesse passado por ele o flagelo da peste. Os bois mugiam pelos estábulos, estranhando o forçado repouso. As ovelhas baliam lastimosamente nos seus apriscos. As mulheres choravam desoladas, enquanto os anciães falavam de si para si, deitando tristes olhares para a estrada, ao longo da qual extensa nuvem de pó denunciava a passagem dos pelotões da cavalaria. Todos os rapazes, todos os homens válidos para susterem uma arma fatricida, foram arrebanhados a fim de regarem com o generoso sangue os infecundos campos de batalha. Gustavo também lá se foi e apenas teve tempo para confiar-me Lina, dizendo: Padre, eu vos-la entrego, a vida da minha vida. Velai por ela que velareis por mim. Com doloroso frenesi, comprimi a cabeça da jovem ao coração e inundei-lhe de lágrimas a cabeleira. Ela, sem voz e sem lágrimas, desvairado o olhar, desmaiou ao peso da dor. Quando voltou a si, seus pais e os de Gustavo choravam, todos, a imensidade da sua desventura. Que triste foram os dias subsequentes. A aldeia era um cemitério. Os trabalhos do campo, única indústria local, ficaram quase totalmente paralisados. A miséria estendeu as negras asas sobre aqueles tetos e campos, enquanto o desânimo se apoderava de todos os corações, e mais de uma rapariga vinha confessar-me seus pecados, dizendo com angústia: Padre, castigar-me-á Deus, porque desejo morrer? Lina, entretanto, não me dizia coisas tais, e despertando-se-lhe n'alma as energias da dor, antes exclamava com veemência: Padre, se ele não vier, iremos nós buscá-lo. Não quero que ele morra só, pensando talvez que eu tenha esquecido e não podendo repousar tranquilo na sepultura. Não é verdade que iremos? E ao dizê-lo, olhava-me com expressão tal que eu chorava como criança. 3 anos assim se passaram, e nesse comenos a pobre Lina perdera os pais. Os de Gustavo tomaram conta dela, e a jovem continuava a passar o tempo no meu jardim, falando sempre no querido ausente. Parecia uma alma penada, a pobrezinha. Daquela preciosa criatura, apenas os olhos tinham vida, aqueles olhos que ela mantinha fitos em mim. Que de coisas me diziam esses olhos! Momentos havia nos quais eu não os podia suportar.
pois as pupilas se convertiam em 2 flechas que me varavam o coração. Quem se não penalizaria ante a dor muda daquela criatura? Ela não falava desesperada, não. Antes o fazia tranquila, mas o olhar, esse era um contraste da voz. Uma tarde veio encontrar-me no cemitério e com o delicado instinto e fina argúcia da mulher, posto que ele não tivesse contado a história da minha vida, ela, compreendendo que aquela campa encerrava a minha felicidade, veio ali procurar-me, cônscia de que, naquele sagrado lugar, não lhe negaria o que solicitasse. E assim foi que, olhando-me de modo que me fez estremecer, disse: Padre, Gustavo me chama e eu o escuto. Em nome, pois, da morta que aqui repousa, suplico venhais comigo, ela vos bendirá. E Gustavo também. Não sei então o que comigo se passou. Não sei que visão luminosa me pareceu surgir do sepulcro. Olhei-a como que fascinado e acrescentei: Pois vamos. Nos olhos da rapariga rebrilhou uma lágrima de gratidão e na manhã seguinte saímos da aldeia, seguindo-nos até certa distância os velhos genitores de Gustavo. Depois de 1000 peripécias, chegamos ao lugar onde se ferira a última batalha, e entre montões de mortos e feridos, em vão procuramos Gustavo. Por fim, entramos em pleno acampamento, onde se improvisara um hospital. Lina, a um só golpe de vista, abrangeu aquele horrível conjunto e, com rapidez do pensamento, dirigiu-se para um dos extremos do lúgubre recinto, caindo de joelhos junto de um ferido. Quando lá cheguei, mal pude reconhecer o desfigurado Gustavo, que ao ver-me estendeu a destra, procurando a minha. Unimos-nos os 3 num apertado abraço e nenhum de nós falou, exceto os olhos de Lina. Gustavo tentava falar, mas a emoção sufocava-o, e assim permanecemos os 3 por longo tempo numa situação inexplicável. As tropas inimigas, entretanto, que ganharam a batalha, vieram recolher os prisioneiros feridos. Percebendo aquele movimento, Lina para logo me disse, num gesto que não deixaria o ferido. Compreendendo-lhe a heróica resolução, inclinei-me e respondi que se tranquilizasse, que o não abandonaríamos. Chegou a vez de Gustavo, e quando iam levantá-lo, o oficial que comandava aquela triste manobra encarou-nos fixamente e exclamou com assombro: Vós aqui, Padre Germano, como deixastes vossa aldeia? Em poucas palavras, expliquei-lhe o motivo da minha presença, e ele então disse: Faz alguns anos que me salvastes a vida. Vós, sem dúvida, nem me reconheceis, mas eu não me esqueci e de algum modo quero pagar a dívida convosco contraída. Que quereis de mim? Que me entregues este ferido, que dentro em pouco será um cadáver, para que ela ao menos lhe cerre os olhos. Prestos acedeu ao pedido, e convenientemente acompanhados, regressamos à nossa aldeia, depois de 1000 torturas. O pobre Miguel, que diariamente espreitava pelos caminhos o nosso regresso, correu ao meu encontro, dizendo que o pai de Gustavo falecera. Impressionado por uma falsa notícia da morte do filho, não se sabendo depois disso
o paradeiro da genitora do infeliz moço. Ante aquele novo desastre, fiz conduzir o ferido para minha pobre casa, e desde que ali o instalei, começaram para mim uns dias verdadeiramente horríveis. Que quadro, Senhor! Que cenário! Comparava-o com os da infância da pobre Lina, quando Gustavo a depunha em meus joelhos e dizia: Padre, olhe como é bonita, que contraste, que mudança. Lina não era a mesma, até havia encanecido. De Gustavo nem se fala, magro, denegrido, com os olhos quase sempre cerrados, a boca contraída para abafar gemidos. Se podia, porém, conter os gritos, não podia, em compensação, ocultar o sangue que a intervalos vomitava. Com a cabeça envolta em sangrentas tiras, nas quais, por ordens do médico, não podíamos tocar. Tampouco podíamos dar-lhe qualquer alimento, porque a febre o devorava, e Lina, ao seu lado, muda, sombria, olhar sempre fixo no seu semblante, a repetir-me com voz sumida: quanto o estamos molestando, Padre, mas ainda bem que pouco tempo lhe resta para sofrer, porque Gustavo morrerá e eu morrerei com ele, pois sei que na tumba, sem mim, teria medo. Sim, sim, devo partir com ele, que sem ele não quero ficar neste mundo. Quanto a mim, não sabia como responder. Fitava e via-lhe nos olhos uma calma admirável, um não sei que me horrorizava. Em contemplando o moribundo, por minha vez murmurava: Senhor, tem misericórdia de nós, afasta de meus lábios este cálice, e se hei de sorvê-lo até a última gota, dá-me forças, Senhor, dá-me alento para suportar o peso enorme da minha cruz. Gustavo, de vez em quando, tinha momentos lúcidos, abria os olhos, fitava a amada com santa adoração, depois voltava-se para mim e dizia com amargura: Pobre, pobre Lina, Padre, Padre, será verdade que não existe Deus? E o infeliz entrava de novo a delirar, enquanto Lina implorava: Padre, oremos por ele. Que dias, Senhor! Como sua lembrança me horroriza. Nem um momento de repouso, nem um segundo de esperança, ouvindo imprecações e vendo morrer Lina, pouco a pouco, lentamente. Assim passamos 3 meses, até que uma manhã, estando na igreja a serviço do meu ministério, enquanto Lina no jardim colhia algumas ervas para fazer um chá, Gustavo levantou-se da cama e, no delírio da febre, sacou da farda a pequena faca e cravou-a certeira no coração, sem proferir um ai. Ao entrarmos em casa, que cena horrível, meu Deus! Jamais poderei olvidá-la. O pobre rapaz tinha os olhos imensuravelmente abertos, a boca contraída por amargo sorriso, na mão esquerda, crispada, fragmentos de tiras arrancadas da cabeça e a faca enterrada no coração. Lina, sem proferir uma queixa, cerrou-lhe os olhos piedosamente e, quando tentava arrancar a faca, violentamente sacudida, emitiu aquela gargalhada estridente
que há de repercutir sempre em meus ouvidos. Levantou-se depois, abraçou-me e durante 48 horas não fez outra coisa senão rir, presa de violentas convulsões. Naquelas 48 horas, provei 48 séculos de sofrimento. Que agonia, que angústia, que suplício! Nem há frases que possam descrever o meu horrível tormento. Finalmente, ei-la que dá a última gargalhada. Por um momento, os olhos se iluminaram com um raio de inteligência. Apertou-me as mãos ternamente, reclinou no meu ombro a cabeça, do mesmo modo porque o fazia quando criança, e eu, aterrorizado, não sei quantas horas passei imóvel, petrificado diante de tanta desventura. Na tarde deste mesmo dia, eu e os habitantes da aldeia acompanhamos ao cemitério os cadáveres de Lina e Gustavo, regando com lágrimas de amor a terra da sepultura deles. Enterrei-os na mesma cova, ao lado do ídolo de minha alma. E agora, diariamente, visito as duas sepulturas, experimentando desencontradas emoções. Ao debruçar-me sobre a campa da menina pálida dos cabelos negros, minha alma sorri. Parece que meu ser revive, enquanto docíssima tranquilidade se me apodera do pensamento. As ideias, em contínua ebulição, em constante vertigem, perdem sua atividade dolorosa, acariciando-me os sentidos alguma coisa de puro, suave e risonho. Meus olhos fecham-se, mas embora o corpo se sinta dominado pelo sono, o espírito vela e lança-se no espaço, vendo-a sempre formosa e sorridente, a dizer-me com ternura: termina tua jornada, sem impaciência nem fadiga. Acalma teu íntimo afã, porque eu te espero e a nós, os dois, nos esperam a eternidade. E eu desperto lépido, forte, cheio de vida, beijo as flores que me crescem louças por sobre os restos do seu invólucro, exclamando pressuroso: ó Senhor, como és bom e onipotente! Sim, porque eterna como a tua vontade é a vida das almas. Paro depois, ante a sepultura de Lina e Gustavo, e sinto-me presa de um mal-estar inexplicável. Vejo-o a ele, frenético, delirante, revoltando-se contra a sorte, rompendo bruscamente o fio da existência e negando Deus na sua fatal loucura. Vejo-a a ela, possuída do mesmo delírio, rindo-se sarcasticamente, horrivelmente da morte e da sua felicidade. Esse drama espantoso, essa tragédia horrível, tem a febre da paixão no seu grau máximo de loucura. É o fatal egoísmo do homem, porque Gustavo se matou para fugir ao sofrimento, convencido, no auge da dor, de que a chaga era incurável e duvidando, portanto, da misericórdia de Deus, para o qual nada há impossível. Quem sabe se ao fim não se restabeleceria? Não considerou tampouco a dor imensa de Lina, julgou tudo por si, pretendendo dar fim ao que fim não tem. E a desgraçada Lina, tocada na fibra mais sensível, também se esqueceu de Deus e de mim, desprezou sua fé cristã, como desprezou meus desvelos e meus ensinamentos de amor. É verdade que seu derradeiro olhar me parece antes uma súplica de perdão
pela funda ferida que me cavava na alma, tão funda que não poderá cicatrizar na terra. Tanto ele quanto ela se entregaram ao desespero e por isso, sobre suas campas não posso sorrir, uma vez que suas almas atribuladas devem procurar-se mutuamente, sem se verem por algum tempo. Delito e grave a infração da lei. Todas as dores têm sua razão de ser, todas as agonias são justificadas, e quem violentamente quebra os elos da vida terrena desperta nas trevas. Feliz o espírito que resignado sofre todas as dores. Esse, ao deixar a terra, se reserva um belo despertar na eternidade. Entes queridos, jovens que sonhastes com um futuro de amor, almas enamoradas que eu tanto amei, onde estais? Por que abandonastes a casinha branca com as pobres avezinhas que de vossas mãos recebiam o grão? Por que abandonastes o solitário velho que ao vosso lado sentia o doce calor da vida? Por que, em suma, partistes vós? Foi porque a guerra, essa hidra de 100 cabeças, essa pantera furiosa, tinha sede de sangue e fome de juventude. Homens válidos que amparavam seus pais foram fundir com o seu sangue o progresso do futuro e a esperança de muitas almas enamoradas. Ó guerra, ó guerra! Tirania odiosa da ignorância, tu conquistas um palmo de terra com a morte de milhões de homens. Direitos de raça, feudos de linhagem, poder da força, vós outros haveis de sucumbir aos embates do progresso. A terra não terá então fronteiras, porque será uma só nação. Este direito brutal, este ódio ao estrangeiro tenderá a extinguir-se. Que quer dizer estrangeiro? Não é um homem, um filho de Deus? Não será um irmão? Ó leis e antagonismos terrenos! Ó bíblico Caim! Quantos Caíns legaste à humanidade? Perdoa-me, Senhor, se algumas vezes me alegra a ideia de ter de deixar este fatal desterro. Perdoa-me quando, sentindo derrear o alquebrado corpo, te interrogo com melancólica alegria se não será essa a minha hora de redenção. Aterram-me os homens deste mundo com as suas leis tirânicas, com as suas ambições. A flor da felicidade não abre sua corola na terra, e eu desejo, Senhor, aspirar-lhe o embriagador perfume. Desejo uma família meiga, amorosa, e neste planeta estou como num cemitério. Lina, Gustavo, e tu, alma da minha alma, espíritos amados, não me abandoneis, dai-me alento, acompanhai-me ao último termo da minha jornada. Os velhos são como as crianças, assustam-se tanto da solidão.